Eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no terceiro dos Evangelhos, Evangelho de Lucas. Evangelho do irmão Lucas, ou do doutor Lucas, no capítulo 15. Eu estava meditando sobre esse assunto nessa tarde. O Senhor trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de dividir com você. Nesse curto espaço de tempo que nós temos, como já foi dito aqui, hoje o nosso tempo é tão curto, né? Mas eu louvo a Deus. Estava comentando com a minha esposa já tarde aqui, a gente estava comentando assim sobre política, porque pensa num sujeito que detesta política, é esse que nos fala. A gente estava falando aqui sobre política, eu falei assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar logo para acabar essa palhaçada. E já vira tudo isso aí, né? Que o ímpio vai para a sua impiedade lá e a gente vai para a glória em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas é maravilhoso poder estar diante do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11, nós vamos ler alguns versículos aqui, em nome de Jesus. Se a sua tradução em revista corrigida igual a minha, está escrito bem assim. E disse, aqui Jesus dizendo, sujeito ao culto, Jesus falando, contando uma parábola. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou que me é de herança, que me é por direito. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois disso, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma cidade longínqua, ou para uma cidade distante. Ele desperdiçando sua fazenda, vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo. Fala assim comigo, gastou tudo. Gastou tudo. E houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a uma das cidades daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Um homem mandou para o seu campo apacentar os porcos, dono daquela região, vamos chamar assim. E desejava comer, ou desejava encher seu estômago com as bolotas, ou com o alimento dos porcos, com a comida dos porcos. E ninguém dava nada para ele. Fala assim, ninguém dava nada. Ninguém dava nada. E caindo em si, fala assim comigo, caiu a ficha. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome ou passo necessidade. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me como um dos teus trabalhadores, ou jornaleiros. Até aqui, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Jesus estava ali contando uma parábola para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali ouvindo. Mas essa parábola, ela chegou até nós. Amém, querido? Com um propósito. E quando a palavra de Deus ela chega até nós, ela tem um propósito de mudança nas nossas vidas. Amém, querido? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Você tem liberdade para elevar a tua oração a Deus. Você tem liberdade, querido, aleluia, para glorificar o nome de Jesus. Você tem toda a liberdade diante do Senhor, porque assim como está escrito, onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Deus amado, Pai poderoso, nós queremos, Deus, exatamente, Pai, aproveitar essa liberdade que o Senhor tem nos dado. Liberdade, Deus, de sair dos nossos lares para estar na Tua casa. Liberdade, Deus, de estar na Tua presença, te louvando, Deus, te dizendo quanto nós te amamos, dizendo que Tu és o nosso respirar, o Senhor é a razão do nosso viver, a razão do nosso existir, que o Senhor é tudo, Deus, para cada um de nós. Essa liberdade, Deus, maravilhosa que o Senhor tem nos dado e que o Senhor tem implantado dentro do nosso coração. Pai, eu louvo a Deus pela vida de cada filho que o Senhor trouxe, Deus, que o Senhor permitiu que estivesse aqui essa noite, Deus, para adorar a Ti, para prestar um culto racional ao nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro e intercedo, Deus, por cada vida, Pai. Não sei, Deus, qual a necessidade, não sei o que os Teus filhos passaram nos dias de hoje, Pai, mas eu sei que todo aquele que se assenta aos Seus pés, ele se alimenta do Teu banquete. Nós estamos aqui, Pai, nessa noite, assentados aos Teus pés, porque nós queremos mais o Senhor, porque nós
queremos mais da Tua presença. Pai, no nome de Jesus, ministra as nossas vidas, Deus, aos nossos corações. Sustenta, Deus, a cada um de nós na Tua presença. Porque assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Pode se assentar, em nome de Jesus. Você que tem o seu lugar. Um dia eu também vou falar assim: você que não tem o seu lugar, você pode se assentar aqui no altar mesmo. Não tem problema, um corredor, sim. Você pode arrumar um jeitinho, senta em dois numa cadeira também, não tem problema. Os irmãos que estão no telão aí fora, eu vou falar assim: a gente vai colocar, quando tiver igreja, a gente vai colocar um telão do lado de fora. Sabe por quê? Porque tem pessoas que passam aqui, elas não entram. E no dia do Senhor, elas não vão poder dizer: ai, eu não ouvi. Vai estar lá fora, lá. Elas podem ignorar, mas a palavra de Deus está ministrando lá fora. Colocar uma caixinha de som para ela ouvir bem. Para não dizer assim: eu acho que não é bem assim. Não, ela vai ouvir assim. Amém, querido? Esse é o desejo que está em nosso coração. Graças a Deus por isso. Mas, querido, Jesus, ele estava contando uma parábola. A parábola, ele estava falando algo espiritual para representar aquilo que é físico, da maneira que as pessoas pudessem entender. E Jesus contou a parábola, a chamada, é a tão conhecida parábola do filho pródigo, né? Ele narrou, ele contou essa história, ele contou essa parábola, e ele comentou, querido, ele fez uma comparação ali bem interessante, ele expôs tantas coisas assim em uma parábola só. Eu gostaria de dividir tudo isso com você, porque a palavra de Deus ela é muito rica, então nós separamos simplesmente alguns pontos, e eu gostaria de dividir isso com você, em nome de Jesus, e mostrar, em primeiro lugar, a diferença entre o filho e o escravo. Amém, querido? Fala assim comigo: eu não sou escravo, mas eu sou filho. Amém, querido? Conforme as características, querido, que foram ministradas nessa noite, eu gostaria que você se identificasse com alguma coisa, e com certeza o Espírito Santo vai levar ao teu coração conforme a necessidade. E se você está na condição de escravo, você sai desse lado e você passa para o outro lado. Amém, querido? Existe uma canção do Carlinhos Félix, bem antiga mesmo, acho que nasceu junto com ele. Ela dizia bem assim: o Paulo conhece essa música, só batida de violão. De que lado você está? Conhece, né? De que lado você quer ficar? Acho que é antiga mesmo, só eu conheço. Essa é antiga. Tanta música vai ser antiga como eu me sinto antiga agora. Mas não tem problema não, tem problema não. Diante do Senhor não tem nada antigo, amém, querida? Louvado seja Deus por isso. Um dia o Senhor vai renovar tudo isso. Mas, amado, a respeito da diferença, querido, e do estilo de vida entre a pessoa que ela se coloca ali como escravo, e entre o filho, entre aquele que está na qualidade de filho, e na direção, querido, do Espírito Santo, com certeza nós vamos estar analisando a respeito dessa diferença, que não é pequena, mas uma grande diferença, onde o Senhor ele tem exposto através dessa parábola, através do estilo de vida, na verdade, que nós próprios levamos, né? Então, querido, as diferenças entre o filho e o escravo, a primeira diferença que nós colocamos, entre tantas, é a diferença da vestimenta. O filho, querido, da casa do pai, esse filho mais moço, esse que saiu e tinha tudo do bom e do melhor, ele saiu, ele foi, gastou tudo que tinha, que era dele, que nem direito ele tinha a princípio de receber, porque só ele poderia pegar a herança depois que o pai morresse, mas o pai, pela sua bondade, deu sua parte. Mas enfim, a maneira com que ele se vestia, querido, era a melhor, porque ele estava na casa do pai. Então ele se vestia do melhor porque o pai lhe concedia. Amém, querido? Ou seja, quando nós estamos na presença do Pai, querido, Jesus, ele nos veste da melhor maneira. Não simplesmente, irmãos, uma veste de uma calça social, de uma camisa social, de repente de uma gravatinha. Irmão, a vestimenta melhor não é essa não, querido. Isso aqui, ó, irmão, aliás, são umas roupas assim tão esquisitas que o pessoal faz, umas lavadinhas, esse negócio já começa a desbotar. Então você percebe que não é o melhor, mas existe uma vestimenta maravilhosa que Jesus tem preparado para cada um de nós, querido. Onde o tempo, querido, não faz com que isso desbote, mas de maneira nenhuma. Mas cada dia na presença do Senhor, as nossas vestes podem ser cada vez mais alvas, amém, amado? Cada vez mais brancas. Então Jesus, querido, ele quer nos vestir a cada dia, quer nos revestir, querido, assim como Ele hoje é glorificado, assim como diz a palavra do Senhor, que nós seremos assim como Ele é, né? Assim como Jesus é. E assim como Jesus diz lá no versículo 22,
onde ele falou a respeito do direito dos servos, ou seja, ele disse assim, olha, trazer depressa a melhor roupa, ou seja, por quê? Porque aqueles que estavam trabalhando, o desejo desse moço de voltar para a casa do pai, quando ele perdeu tudo que ele tinha, quando ele percebeu realmente o lugar onde ele estava, querido, quando ele percebeu tudo isso, ele pensou assim, puxa, eu aqui tratando desses porcos, desejando me alimentar junto com esses porcos, e olha a situação, olha a minha condição. Um dia estava na casa do pai, um dia assentado ali junto com o irmão, num lugar privilegiado, na mesa do pai, ao lado do pai, tendo tudo o pai podia me dar, debaixo da cobertura do pai, debaixo do teto do pai, mas um dia ele desejou, querido, ser simplesmente como um dos seus empregados. Sabe por quê? Porque a vida até então que ele estava levando, quando ele disse assim, eu vou viver minha vida, e ele foi para viver a vida dele. A vida que ele passou a levar era pior do que aqueles que eram empregados do pai. Sabe por quê, querido? Porque os empregados do pai, aqueles que eram servos do pai, estavam na casa do pai, até eles se vestiam melhor. Sabe por quê? Porque não é o fato de nós sermos servos de Deus, que Deus nos trata de qualquer jeito. Ah, você é servo, ó, vai dormir no porão. O Senhor não faz isso com os seus servos. Certa vez ele disse assim para os seus discípulos, eu não vou nem chamar mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo, porque tudo quanto eu tenho feito, eu faço vocês saberem. É por isso que a gente canta a canção, né? Puxa, ajuda o dedo, lembra? Mas não chamo mais de servo, mas amigo, me tornei de louva. Esse trechinho, baseado nessa passagem, né? Não chamo você de servo, mas amigo me tornei. Então, querido, ou seja, os empregados da casa se vestiam melhor do que o filho, porque ele começou a gastar, ele começou a esbanjar, ele começou a perder tudo que ele tinha. E deixa eu falar para você, querido, o maior prejuízo, querido, da vida do ser humano, querido, é quando ele diz assim, não, eu aprendi a viver, eu aprendi a direcionar minha própria vida, agora sim eu tenho o controle da situação nas minhas mãos. É a pior decisão que se toma. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quem é que direciona o ser humano a viver a própria vida dele? Você sabe quem é? É o Senhor. Então, quando a partir do momento, querido, que nós, até mesmo em pensamentos, lá no fundo do coração, nós falamos, não, nós vamos viver nossa própria vida, nós também perdemos a direção, porque o Espírito Santo não está mais em nós, e é Ele que nos guia. E é maravilhoso quando a gente ouve canções de louvor e adoração ao Senhor, canções que, quando a gente se rende aos pés do Senhor, mostrando a grandeza do Senhor e mostrando a nossa dependência. É como um filho que quer ali, querido, o carinho do pai, precisa do carinho do pai e dá importância do carinho do pai. Porque tem filhos, querido, que é assim, em casa, às vezes é assim, né? A gente está ali no filho, fazendo um carinho no outro, né? Os filhos assim, são totalmente diferentes. Está fazendo um carinho no outro. Um ainda fica assim pertinho da gente, né? Para receber um carinho a mais, aquela coisa toda. O outro não, está assim no carinho, mas daqui a pouco ele some. Puxa vida, eu terminei. Ele some, mas o outro fica ali, né? E tá aí. Minha filha, eu sempre falo que amo meus filhos. Minha filha, eu te amo, filho, eu te amo. Eu falo para os dois. Eu falei tanto, acho que naquele dia que eu amava minha filha, ela perguntou para minha esposa, falou, mãe, o pai me ama mesmo, mãe? Porque ele falou assim tanto, sabe que o pai me ama mesmo? Claro, filho, claro que o pai te ama. Ah, bom, ela voltou lá perto de mim. Depois que eu fiquei sabendo. Então, aquele excesso, né? Mas é maravilhoso, querido, quando nós olhamos para João 3,16, nós vemos o amor de Deus sendo declarado, querido, e o amor de Deus sendo concretizado através de Jesus Cristo, querido, em nossas vidas, e através do Espírito Santo que Ele nos deu. E não, eu quero dizer para você, querido, não há necessidade, querido, de nós, de maneira nenhuma, de sermos assim como esse filho disse, Senhor, dá-me o que é meu por herança, porque eu quero ver minha própria vida. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque essa palavra não está ficando simplesmente aqui, mas eu tenho certeza que ela está chegando em muitos lugares, onde muitas pessoas, querido, já disseram não para Jesus, e onde muitas pessoas estão dizendo não para Jesus. Como eu conversava com alguém essa semana, irmãos, às vezes eu peço para o Senhor, Senhor, eu não sei se o tempo fez com que eu ficasse assim, Senhor, um pouquinho tolerante, não sei, Senhor, trabalha, excesso, corre, sobe, desce de um lado para o outro, eu não sei, Senhor, mas a cordinha assim, sabe, o pavio assim está encurtando assim, parece que vai passando o tempo, o pavio vai encurtando um pouquinho mais, a tolerância assim parece que não é assim a mesma. E eu conversava com alguém esses dias, essa semana, e a pessoa falou assim para mim,
Eu senti uma tristeza tão grande no coração, mas também a vontade de catar Jesus e enfiar dentro dele. Eu falei assim, agora você vai ficar com Jesus, queira ou não queira. E aí a pessoa falou assim, não, Paulo, não adianta, você pode ficar falando para mim o dia inteiro. Ele falou assim, sabe aquela coisa de que as pessoas, quando elas têm necessidade, elas vão para a igreja, elas buscam a Deus? Eu falei, sei. Eu falei, então eu estou bem. Quando eu sentir necessidade, eu vou para Jesus. Aí eu vou sentir essa necessidade, ela vai bater dentro de mim, eu vou para Jesus. Eu falei, mas você não precisa cair para saber que machuca, você pode evitar um monte de cicatriz, você pode evitar isso, um monte de marcas no teu corpo. Ele falou assim, não, mas quando eu sentir essa necessidade, eu vou buscar Jesus. Eu vou lá de catar a cabeça dele, enfiar, catar minha Bíblia, enfiar lá dentro. Falei, ó, a Bíblia pede para a gente inculcar, né? Inculcar, o significado da palavra é a mesma coisa, você abrir isso como se você fosse colocar, deu vontade de fazer isso. Dá licença, Senhor, um pouquinho só. Diz que não é por força nem por violência, mas Senhor, deixa eu pôr um parênteses aqui, caso específico, caso à parte, abre, enfia a Bíblia lá dentro e fala, agora entende o que Deus tem para a tua vida. Porque a pessoa assim, totalmente cega no mundo espiritual e às vezes fica, puxa vida, meu Deus, Deus é tão maravilhoso. Então, querido, o direito, amado, da refeição, querido, o direito da refeição, sabe? Esse moço estava lá, assim como nós lemos, ele estava lá, querido, comendo, querido, estava desejando comer, desejando se alimentar da comida dos porcos, mas até então nunca foi assim na vida dele. Até então ele estava sentado na mesa do pai, comendo a comida do pai, o melhor do pai, sabe? E quando, querido, a pessoa ela não percebe na verdade o lugar que ela está, irmão, porque deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor é tão bom para conosco, tão bom, a gente às vezes se esquece da bondade de Deus e do favor dele que ele faz para as nossas vidas. Então quando a gente está bem, a gente pensa assim, puxa, é normal. Não é normal. Quando Davi foi buscar Mefibosete lá em Lodebar, mandou buscar Mefibosete, um rapaz aleijado, coxo dos pés, não andava, cidade pobre, miserável. Quando ele foi buscar Mefibosete lá, Mefibosete se colocou como um cão. Você, Mefibosete, sou o teu servo, Senhor. E quando Davi falou dos privilégios para a vida dele, ele falou assim, puxa, eu sou o teu servo é um cão. Ele falou, não fala assim, porque hoje você vai comer, você vai se sentar na mesa do rei, você vai comer a comida do rei. E deixou alguém designado para cuidar de tudo aquilo que Mefibosete tinha e algumas coisas que era dado a ele. Sabe, querido? Mas Mefibosete poderia dizer assim, não, rei, não se preocupa com esse cão, não, ele vai continuar lá em Lodebar. Ele poderia dizer a opção. Mas é claro, querido, você mostra uma nova Jerusalém, com os portais abertos, assim como nós ouvimos hoje. Aí você mostra o lago de fogo, para onde você quer ir? Para a direita ou para a esquerda? Irmão? Misericórdia, né? Você mostra a mesa do rei e você mostra lá um chiqueirinho com aquilo que sobra, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. A melhor coisa, querido, é nós rendermos aos pés do Senhor, é nós nos achegarmos ao Pai e dizer, Pai, nós estamos aqui, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais da Tua vida, Senhor, e nós nos reveste, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos do alimento, Deus, do pão do maná que desce do céu, porque a nossa alma anseia por Ti, assim como disse o livro de Salmos, assim como a corça suspira pelas águas, é o desejo da nossa alma por Ti, Senhor. E assim, querido, a palavra do Senhor nos diz, o direito da refeição o Senhor nos dá. Mas até esse direito, quando a pessoa está no mundo, querido, ou quando a pessoa às vezes volta para o mundo, até esse direito é tirado, de comer da refeição, daquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Porque assim como o filho, ele comia do melhor na mesa do Pai, um banquete na casa do Pai, Cristo, querido, ele quer nos alimentar, querido. Não simplesmente com aquela comidinha que às vezes a gente come, sabe, assim, muito bem, né? Os escondidinhos que dá lá na fábrica, né, Fábio? Que leva todo mundo para o hospital, de ônibus para o hospital. Né? Escondidinho é um negócio, bem escondido, né? Mais escondido é um negócio que ruim lá dentro desse negócio. Comida estragada, né? Mas, querido, o Senhor quer nos alimentar muito mais do que isso, querido. O Senhor quer nos alimentar da Tua santa e da Tua poderosa palavra, daquela palavra que um dia nos encontrou, que um dia entrou no nosso coração, que mudou a nossa vida, que mudou o nosso rumo, que mudou nossa maneira de pensar, querido. Porque quando até então estávamos lá fora e nós falavam de Jesus para nós, e nós dizíamos, não, a minha vida é essa, a minha vida é assim mesmo, estou bem,
eu estou vivendo assim porque eu quero, é meu jeito de ser. Não, querido, Jesus tinha algo muito melhor para cada um de nós. Jesus tinha um jeito de ser melhor para cada um de nós, querido. Jesus tem muito mais, querido, do que aquilo que as pessoas estão esperando aí de alguns, como eu conversei no dia de hoje. Conversei com alguém que estava desempregado hoje. Então, sabe o que é? A gente está na expectativa aí, sabe, de mudar o governante. Então, vamos ver aí, né, o que entrar, o que ele pode fazer. Vamos fazer alguma coisa de melhor para poder a gente ter que melhorar, né? Você sabe como que é. Um deles vai fazer uma coisa de melhor. Querido, balela, papo furado, conversa furada, querido. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus tem o melhor para cada um de nós, querido. E a promessa do Senhor Jesus é fiel. Jesus, aquele que prometeu é fiel, é justo, é verdadeiro. E a palavra do Senhor, ela nunca cai por terra. Todas as promessas do Senhor, querido, elas se cumprem na nossa vida a partir do momento que nós buscamos nele, nós esperamos nele e nós ficamos em fidelidade aos pés da cruz de Cristo. A palavra do Senhor, ela tem uma direção, querido, e a direção é as nossas vidas. Amém, amado? O direito, querido, de se alimentar, o maná vivo, o maná, assim como Jesus disse: eu sou o pão que desce do céu. O Senhor não quer nos alimentar, querido, com falsas esperanças, como o mundo é alimentado aí fora. Não vai melhorar, não vai piorar. Não, querido, nós estamos orando para Jesus voltar. Se melhorar, se piorar, aí, querido. Nós estamos preocupados, querido, com a volta de Jesus, dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor, desse mundo, porque nós estamos aqui, mas esse mundo nós não pertencemos, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui por um período de tempo, só por uma passagem, só para tomar decisão na nossa vida. E você sabia que nós estamos aqui nesse mundo para tomar decisão? Você sabia disso? Não, pastor, eu estou aqui nesse mundo para vencer a vida. Vencer a vida, querido. Não existe vencer a vida nesse mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Deus vence não a vida, mas o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vida, querido, é como aquele monte de gente que vive plantando e vive correndo atrás de uma coisa de outra. Lá no final da vida ele fala assim como Salomão: eu acho que corri atrás do vento. É uma canção que eu gosto muito de Luiz Amós. Estou lembrando de canção hoje. Eu corri atrás do vento. Então, querida, a pessoa corre. Lá na frente ela percebeu que ela não chegou em lugar nenhum. Ela fala: meu Deus, lá no final da vida. Aí ela começa a entrar em tantos estados: depressão, repressão, tudo quanto é ação que tem que não é bom, que não presta, a pessoa entra nesses negócios e leva sempre para baixo. Você percebeu que Satanás sempre leva a pessoa para baixo, enquanto o Senhor quer levar para cima? Né? Eu trazendo aqui no meu linguajar: quando o Senhor leva para a depressão, Deus leva para a lombada. Meus momentos com você, momentos altos com o Senhor, assim como Ele faz com as nossas vidas. Então, querido, o Senhor não quer nos alimentar simplesmente de falsa esperança, daquele prazer passageiro, querido, de a pessoa muitas vezes estar vivendo dias incertos na sua vida, sabe, querido? Hoje, querido, a gente muitas vezes está rodeado de pessoas, querido, às vezes de falsos amigos, às vezes rodeado dos lugares onde você frequenta, talvez, querido, rodeado de pessoas que nem estão interessadas, querido, naquilo que você tem para dar para elas. Porque, querido, nós não estamos aqui nesse mundo para receber o que o mundo tem para cada um de nós. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo para dar aquilo que nós temos, querido, para as pessoas aí fora. Nós não nascemos de novo, querido, para sermos influenciados. Nós somos geração que precisamos influenciar o mundo aí fora. Transformar-nos o mundo pela renovação do nosso entendimento. Nós não precisamos ser transformados pelo mundo. Nós que precisamos transformar o mundo aí fora, querido. Nós não precisamos da influência do mundo aí fora. Nós já fomos influenciados pela palavra de Deus. Não é, querido, a resposta e a solução não está no mundo lá fora, está em nós, está nos cristãos, está no Filho, está, querido, na palavra de Deus. O conserto, querido, para a humanidade, querido, está em cada um de nós, está aqui, ó, querido, está na palavra. Amém, querido? Então, às vezes, querido, a pessoa vive aí no mundo, querido, comendo. Os antigos falam os negócios, querido. Os antigos falam os negócios que eu só fico matutando. O que será que significa esse negócio? Na época da minha mãe, ela falava assim: do pão que o diabo amassou. Eu sou tão antigo assim, vocês já ouviram alguma coisa parecida? Pão que o diabo amassou. Nem sabia que o diabo amassava pão. Mas não deve ser um negócio muito bom, porque você está comendo pão que o diabo amassou, né? Porque quando é um padeiro bom ali no negócio, você sabe que vai ser coisa boa. Mas comer o pão que o diabo amassou, que tipo de pão que é esse? Deve ter só lixo nesse pão. Mas a pessoa fala assim: eu estou comendo pão que o diabo amassou, né? E às vezes a pessoa fica comendo, querido, esse pão, essa coisa instantânea, espiritualmente falando. Sabe, querido? Essa coisa instantânea que
Na hora faz efeito, mas daqui a pouco começa a murchar porque não tem consistência. É que nem um macarrão instantâneo. Você chega na tua casa depois do culto e fala assim, não, eu quero um negócio rapidinho, porque eu quero comer um macarrão instantâneo, não um negócio desse tipo, porque eu vou dormir rapidinho. Se demorar mais de meia hora para dormir, seu estômago já vai roncando para a cama. Vai, porque o negócio não funciona. É só engana. Não vou falar engana boa porque eu também como às vezes. Então vou colocar nessa. Mas o negócio só engana o estômago só. Só para vender o negócio e para lograr a gente. Pior que o negócio é gostoso. Mas então, querido, essa pessoa fica vivendo a vida dela, querido, a vida espiritual, que esse negócio instantâneo, sabe, querido? Daí eu vou deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e Ele quer apacentar as nossas vidas pelo caminho vivo, perfeito, pelo caminho que se chama Jesus Cristo. O Senhor é o nosso pastor, Ele quer nos apacentar, querido, quer nos levar para a presença dEle, para a comunhão, para a intimidade, para o achego, querido, para que nós possamos sentir mais e mais da presença dEle em cada um de nós, amém, querido? Para que a cada dia nós possamos ter o perfume de Cristo, nós possamos ter a essência, querido, dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ele disse assim, querido, quando esse moço ele percebeu, puxa, eu estou aqui, hein? Olha só, da mesa do pai para o chiqueiro, para o lugar dos porcos. Ele percebeu o lugar, querido, onde ele foi parar. E ele pensou assim, puxa, olha só, os empregados lá do meu pai têm o melhor. Ainda que seja para ser empregado, não eu vou. Eu vou voltar para a casa do pai. Porque eu sei que lá tem comida. Fala assim comigo, na casa do pai, tem comida. Fala assim, na casa do pai, tem vestimenta. Fala assim comigo, na casa do pai, tem os cuidados do pai. A presença do pai, querido. Estava no culto essa semana, no Retiro do Senhor. Algo maravilhoso, irmãos. Algo maravilhoso. Um dia que Deus te chamar, querido, para algo assim, eu sei que Deus tem os seus chamados. E quando Deus mostra algo para você, você pode estar olhando para um vale de ossos secos, você enxerga um exército já. Então, quando olha para alguns lugares, a gente já vê algo de Deus. Esses dias nós estávamos no Retiro de São João, a esposa ministrando lá e ela fazendo alguns comentários assim que o Senhor colocou no coração dela. E quando ela falou algo assim que, sabe, querido, o Senhor, a respeito da importância de Deus para conosco, que às vezes a gente assim não percebe ou deixa passar de largo. Irmãos, todo autor de livro, quando eles escrevem um livro, eles escrevem, você lê a respeito da história dele, já uma história passada, porque já foi mesmo, então não tem nada para inovar, mas quando nós compramos, quando nós buscamos na Bíblia, na Palavra de Deus, nós passamos a ler o livro de Deus, que é um livro atual, sim, mas sabe algo muito mais maravilhoso, muito mais excelente do que isso? Que o autor desse livro, ele não simplesmente renova a palavra dele, não simplesmente isso, mas ele acompanha a pessoa por causa do livro. E você compra o livro, o autor vai com você. E quando você abre esse livro, o autor começa a falar com você que é Deus. Ele começa a ministrar no teu coração, ele começa a ministrar na tua vida, te mostrar uma direção, mano. Isso é maravilhoso, querido. Você saber que você tem Deus, que você tem um Senhor na tua vida, quando você busca Ele, assim como Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês vigiarem, se vocês permanecerem, se vocês perseverarem em todas essas coisas que eu ensinei para vocês, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele faz a companhia para cada um de nós, porque nós temos algo dEle, sabe, querido? Então ele entra na nossa vida, e Ele faz a obra, Ele faz a morada. Onde você estaria hoje, se um dia você não tivesse um encontro com Jesus? Onde você estaria hoje? Sabe, querido, alguns talvez em bares, alguns talvez em prostíbulos, alguns talvez, querido, nas praças, fumando aí uns baseados, outros nos batuques de centro, outros na roda de cerveja, outros em tantos lugares, outros lá no Facebook, mandando as mensaginhas, né, os virtual, outros, querido, em tantos lugares, em tantas perdições, amado. Mas um dia a palavra nos encontrou, um dia nós tivemos um encontro com Jesus, um dia, querido, nós ficamos sabendo que o melhor para a nossa vida, querido, é estar diante do Pai, é sair da condição, querido, lá, querido,
de estar junto com os porcos, levantar, porque a primeira coisa que ele fez foi levantar do lugar onde ele estava. Ele estava prostrado, ele se levantou do lugar onde ele estava e ele disse assim: eu vou ter com meu pai, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, eu vou dizer: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado como um dos seus trabalhadores, como seu filho, mas me chama, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele já preparou um discurso do pai, como quem diz assim: puxa, eu tenho medo de ser rejeitado. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, algo muito triste que acontece no mundo espiritual. O Senhor, existem casos específicos, por exemplo, na vida de Saul, por exemplo, onde o próprio Senhor falou: não quero mais nada com Saul, Deus cansou de tratar com Saul. Mas normalmente no mundo espiritual, querido, a própria pessoa rejeita o Deus que poderia fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. A própria pessoa. Como é que alguém pode rejeitar Deus? Quem é que está dizendo isso, que estou à porta e bato? Jesus ou um ser humano dizendo que quer entrar na casa do outro? Quem é que? O Senhor Jesus dizendo: olha, eis que estou à porta e bato. Onde Jesus estava do lado de fora. Onde muitas pessoas falam assim: não, Senhor, eu não te quero não, porque eu prefiro viver minha vida, Senhor, vou viver meus 50, meus 100 anos, Deus, fazendo algumas coisas, conquistando algumas coisas, depois, quando eu for velho, eu vou para ti. O Senhor fica dizendo assim, como diz o livro de Provérbios, ele fica dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração, ou seja, o centro da tua vida, ou seja, o melhor que você tem, o melhor dos teus dias. E a pessoa fala: não, Senhor, eu sou muito novo. E vai passando o tempo, o Senhor continua dizendo, falando: filho, dá-me o teu coração. A pessoa: não, Senhor, eu cuidar dos meus filhos e quero ver meus filhos casarem, e um tempo passe, nada. E o Senhor continua dizendo, às vezes: filho, dá-me o teu coração. A pessoa fala assim: não, Senhor, agora eu já aposentei. Aposentar no Brasil é uma vitória sem tamanho. Senhor, aposentei, agora eu vou desfrutar, agora eu vou catar minha varinha. Ó, lambari, só sei o nome desse peixe. Lambari, pescador de boa, sabendo onde a sardinha no mundo, a sardinha passa aqui. Então, para mim tudo é peixe, tudo é coisa. Então, pescar, aposentei, agora eu vou pescar, sabe? Senhor, não tenho mais para frente, irmão. Quando está só, sabe, daquele jeito, a pessoa vem para Jesus assim, querendo, e fala que está melhor ainda. Chega na igreja, canta melhor, dá uns pulinhos, passa o melhor para Deus. Vem assim para o Senhor: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. O maluco consegue evangelizar. Se for evangelizar, tem que trazer na maca, tem que trazer, carregar. Chega para Jesus assim: ó, os que vêm, amém, vêm do jeito que estão. Mas o Senhor nos chama, querido, nos melhores dias nossos, nos dias da mocidade, nos dias que nós temos forças para fazer a Tua obra, nos dias, querido, que nós podemos arregaçar as mangas, sabe, querido? Dia que nós podemos subir, dia que nós podemos descer, dia que nós podemos carregar, assim como nós vimos aqui no final de semana, os irmãos todos em atividade. Nesses dias o Senhor nos chama para que nós possamos produzir frutos para o louvor e para a glória do nome de Jesus, sabe, querido? O Senhor chama a criança, chama o adolescente, chama o do asilo, chama a todos, querido. Mas o melhor, querido, é aquele que pode produzir algo para o Senhor. E esse é o tempo, esse é o nosso tempo. Nesse tempo maravilhoso que o Senhor nos chamou, onde nós estamos com vigor, sabe, querido? Onde o Senhor nos dá vigor, o Senhor nos dá força. Onde você olha para alguma coisa e fala: Senhor, me dá capacidade que eu quero fazer uns negócios aqui. Dá quando Deus me abençoa, dá graça, irmão. Unge essas mãos, Senhor. Fala que nem eu, ora que nem eu, uma oração não muito sábia que eu fiz algum dia. Quando o pastor chegou em casa, estava sentando os pisos aqui. Me pergunta se você não está piso, eu sento. Se eu sei, outra coisa. Está sentando os pisos aqui, o pastor falou assim: ei, varão valoroso. Falou as palavras que Deus disse para Gideão: Deus é contigo. Eu já estava assim querendo desabafar, né? Cheguei para falar uma aqui já para impressionar. Né? Falei: tira essas mãos aqui, vamos construir uma casa para Deus. Glória a Deus. Você construir a casa para Deus. Aí ele falou: louvado seja Deus pela tua vida, admiro você. Eu falei: amém. Mas na hora que você começa a construir a casa para Deus, o negócio parece que não acaba. O negócio parece que não tem fim. Você faz. Nossa, não, sinceramente, uma coisa para fazer aqui, uma coisa de cada vez. Sabe, querido? Algo desse tipo. Mas o Senhor nos chama nos momentos que nós temos força para isso.
Nós temos força para isso, nós temos força para fazer, nós temos força para trabalhar. Os escravos, querido, os escravos, sabe o que os escravos eles comiam? Os escravos eles não tinham nada daquilo que eles tinham pertenciam nem a eles mesmos. Querido, os escravos eles comiam as sobras, as migalhas, os escravos comiam os restos. Depois que os senhores se alimentavam, depois que a família se alimentava, aí os servos e os escravos eles comiam daquilo que sobrava. Sobrou. Então dá para os escravos. Então dá lá para... Sabe, querido, nós não queremos viver uma vida de escravos, querido. Satanás, a única coisa que ele tem para dar, querido, para aqueles que estão no mundo aí fora, querido, é exatamente resto, exatamente sobra. Sabe, querido? A pessoa tem uma vida com Cristo para viver, querido, uma vida na presença de Deus. E a gente convida a pessoa para vir até Jesus, mas a pessoa prefere viver uma vida de droga, uma vida de injetando tudo quanto é coisa, tudo quanto é lugar, injeta tudo quanto é lugar. Sabe, querido? As pessoas às vezes comendo, querido, as bolotas dos porcos. Sabe, querido? Às vezes passando e perdendo tempo, querido, das suas vidas, se embriagando. Sabe, que às vezes nem quem se embriaga sabe por que se embriaga. Nós fazíamos isso, levávamos essa vida um tempo atrás, vida errada, e graças a Deus o Senhor nos chamou e nos tirou disso. Não nos gloriamos disso, nos envergonhamos, mas muitas coisas nós precisamos falar, querido, que muitas pessoas às vezes não têm coragem de viver a vida, e às vezes elas se escondem atrás de tudo isso. Se esconde atrás dos vícios, se esconde atrás das drogas, se esconde atrás das bebidas, amado. Às vezes, os probleminhas apertam, você vai falar, me dá um cigarrinho para ver se dá paz para mim. E vai lá fumar um cigarrinho. Sabe, querido, isso aí começa a tomar conta da vida da pessoa. E o que Satanás tem é exatamente isso, querido. É só sobra. O que Satanás tem, querido, para a vida das pessoas é só o resto, amado. Porque a pessoa ela não vive uma vida, mas ela vive ali, querido, uma vida totalmente escravizada, uma vida totalmente dependente, querido, dos seus vícios, dependente daquilo que o mundo tem para oferecer. Ele desejava se alimentar ali, querido, das bolotas. Quantas vezes, querido? E eu falo isso, querido, porque se você ler o Salmo de número 73, diz exatamente isso. Quando Asaf começa a olhar para aquilo que há na prosperidade do mundo lá fora, ele fala assim, puxa vida, mas eu sou de Deus, sabe? E, puxa, olha a minha situação, mas parece que o ímpio é próspero, e parece que o ímpio vai bem, parece que a vida dele vai bem. Sabe, às vezes o cristão na condição de filho, sabe, sabendo tudo quanto é coisa que o Senhor tem, foi preparar para cada um de nós, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, mesmo ele sabendo tudo isso, ele começa a olhar e falar assim, puxa vida, não, olha só, a gente está aqui, ó, nesse quadradinho, mas tem gente aí que está num salãozão que cabe 5 mil e está lá só na balada. Está lá só festejando, só com os dedinhos para cima, tuque, e vivendo a vida deles. Olha, muitos poderiam dizer assim, olha só, Senhor. Sabe que não temos inveja de nada aqui. Nós não precisamos de nada que Satanás tem para oferecer. Não precisamos de nada. Ele pode ir com tudo aquilo que ele tem lá para o inferno dele, mano. Lá no inferno dele, futuramente no lago de fogo. Nós preferimos ficar, querido, com aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Está caminhando, está lutando, mas está com Deus. Está ali, querido, na luta, está na adversidade, mas você está com Deus. Você está passando ali, querido, pelas tribulações da vida, está passando, querido, pelo vale, mas você está com Deus. Você tem um Senhor para orar. Você tem um Senhor em que você pode confiar. Você tem um ombro 24 horas por dia, querido, em que você pode reclinar a cabeça. E você pode dizer assim, Senhor, por mais que muitos, Deus, não tenham tempo para me ouvir, eu sei que os ouvidos do Senhor estão inclinados. Você passa a falar com esse Deus que é maravilhoso, com esse Deus que é poderoso. Sabe, querido? Não precisamos desejar as bolotas. Por mais que a fome ela exista, existe algo muito mais maravilhoso que pode matar, pode saciar a nossa fome, que é o pão vivo que desce do céu, que é o Senhor Jesus, que é a tua santa palavra. As feridas são várias, os desejos são muitos, mas a solução e a resposta é uma só: Jesus Cristo, Filho de Deus, a palavra dele injetada nas nossas vidas. Sabe, querido, só para encerrar, o escravo, querido, ele não exerce nem sua própria vontade. Eu dizia, quando não tinha Jesus na minha vida, eu faço aquilo que eu quero. Eu sou dono da minha própria vida. Talvez muitos tenham dito isso. Talvez um dia você disse isso.
Eu dizia isso, mais ainda na minha ignorância, eu falo assim, ignorância dobrada, porque o meu é um pouquinho mais, excesso de ignorância. Aí eu dizia assim na minha vida, ó o lugar que eu nasci, ó a vida que eu levo, ó os empregos que me aparecem. Se eu não puder viver nem minha própria vida aqui, nem fazer o que eu gosto nesse mundo, por que eu vou viver então? Olha o tipo de sentimento, o tipo de palavra que tem na mente da pessoa que não tem a Deus e que não tem o Senhor. Sabe? É como se deixasse de fora todos os planos e projetos de Deus para a vida da pessoa e ela dissesse assim, não, eu vou ficar com aquilo que eu tenho. É como a troca que o jovem rico dispensou, ele desprezou, onde ele preferiu ficar com sua própria riqueza, com aquilo que é passageiro, querido, com os prazeres passageiros, do que aquilo que Jesus tinha para a sua eternidade. Jesus disse, vende tudo que você tem, dá essa coisa que não vale nada aí para os pobres, e você vem e segue-me. Ele achou que tinha muito. Existe um ditado que dizia, aí os antigos diziam também, algumas coisas têm referência com a palavra de Deus, mas existe um ditado que os antigos diziam, o muito com Deus é pouco. Às vezes eles diziam assim, mas a Bíblia diz que é preferível você comer hortaliça na tua casa, onde tem paz, e só tem paz com o Senhor, do que você comer ali num grande banquete, sabe? Não fala nem matar o outro, vou te matar quando sair daqui, ou acabar com a tua vida, você não vale nada. E briga por um pedaço de carne em casa. Na tua casa não é assim, graças a Deus, né, irmão? Tem disputa, esse tipo de disputa, né? Vai pegar primeiro porque quer pegar o melhor. Que amor é esse, André? Que amor é esse? Ô irmão, eu te amo do fundo do meu coração. Eu vou tirar primeiro, tá? Você vai tirar primeiro porque quer tirar o melhor, porque sabe que aquele pedaço é desejoso. Que amor que é esse, né? A gente vê um amor cristão lá na empresa, um amor cristão, um amor fraternal, que é maravilha. A hora que dá a hora do almoço, irmão, sai da frente. Se você não pode acompanhar, sai de lado, senão você pode ser atropelado a qualquer instante. O pessoal fala de amor. Está tirando lá, né? E aquela coisa, sabe, disputar nos espaços, pedaços, aquela coisa toda. Sabe, irmãos? Graças a Deus com a gente não é assim, né? Porque Deus mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa maneira de ser. Porque aquilo que você come é simples, tem o mesmo efeito daquilo que come. Nossa comida que nem sei falar o nome, uns negócios aí. Sabe, querido? Porque deixa eu falar uma coisa para você, me perdoe pela minha simplicidade. Mas o que você come vai para onde quando você come? Ele vai para o cérebro? Fica aqui apontado aqui. Jesus disse isso. Entra, sai. Jesus falou isso. Então tem gente, irmão, desculpa a minha simplicidade, mas tem gente, irmão, me perdoa mais uma vez, que parece que não tem necessidades. Tem gente, irmãos, falei isso aqui mesmo com a minha esposa, mas eu tenho vocês como família, então eu vou entrar nessa liberdade. Tem gente que parece que não vai nem no banheiro. Ou que porque é muito rico, quando vai no banheiro vai fazer coisa diferente do pobre. Tem coisa que só um pobre que faz. Pobre, que nojo de pobre. Né? Entra no banheiro de um rico para você ver as mesmas coisas. Então, irmãos, tudo isso é balela, é uma coisa passageira. O melhor mesmo, querido, é o que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus tem é o melhor, amado. Porque a comida que o Senhor dá, querido, não é uma comida que passa, mas é uma comida que permanece dentro de cada um de nós. Essa sim, querido, surte efeito. Essa sim, querido, não é passageira, mas essa sim, ela permanece, querido. Amém, querido? Graças a Deus por isso. O Senhor, querido, enquanto os escravos não têm direito nenhum, é só cansaço, e o Senhor nos dá direito a descanso. Quando Jesus nos chama, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá no finalzinho ele fala assim: e encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. As nossas almas também precisam de descanso. Não, nosso corpinho daqui a pouco vai deitar na cama e dizer assim: estou descansado. Não, querido. Existem muitas pessoas que o corpo está muito descansado, está mais do que descansado, querido. Está doendo até tanto descansado, mas a alma está cansada. E já cantava o irmão Ernesto, né? Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Lembrou tantas batidas. E ele cantava isso aí, querido, porque a alma cansada, querido. Alma cansada, o dia que aprendeu, eu vou cantar. Alma cansada, querido, mas o
corpo está bem, mas ela está cansada, ela está fadigada, está precisando de Deus, está precisando de Jesus. E só Jesus, querido, pode, querido, oferecer descanso para as nossas almas. Sabe, querido? Só no Senhor nós podemos deitar e dormir e acordar na paz, amado. Acordar na paz. Não acordar já querendo metralhar todo mundo. Sabe, querido? Acorda de manhã já... Não é nem um mau humor, eu não sei lá o que é. Um negócio ultrapassado, né? Que ultrapassa tudo. Sabe, querido? Você fala bom dia para alguns, pô, dependendo da cara, nem espera a resposta, passa de largo. Se não vem bom logo de manhã, bom dia, olha para você assim, meu Deus do céu, um dragão. Então, querido, sabe, querido, mas o Senhor, Ele nos dá a condição de nós deitarmos na nossa cama. E nós, se nós acordarmos, eu louvo a Deus, minha oração de noite é sempre essa, querido, no finalzinho, Senhor, eu vou deitar e vou dormir. Se eu acordar, se o Senhor permitir que eu venha acordar, Deus, abençoe meu dia, guarda meu dia. Mas se eu não acordar, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, muito melhor estar contigo. Minha oração é essa. É diferente se vai acordar ou não, irmãos. O desejo, é claro, que é não acordar, é para o Senhor. O desejo do coração é ir morar com o Senhor logo. Sabe, querido? É ver o Senhor logo, é descansar no Senhor logo. Nunca ninguém que foi, querido, volta para dizer, olha, aqui é assim, não volta. Sabe por quê? Porque é um mistério. É como uma criança, você perguntar para a criança, como é que ela no ventre, hein? Ela não vai lembrar. Sabe por quê? Sabe por que a criança chora quando ela nasce? Sabe por quê? Estava ouvindo esses seus negócios dos médicos lá. E ele estava dizendo assim que a criança, quando ela nasce, ela tem uma espécie de um trauma. Ela sai de um mundo para o outro. Então, ela não consegue lembrar daquilo que... Ela pode sair naquela hora, mas ela não consegue lembrar, por isso que normalmente ela sai dali, ela... Puxa, muito grosso. É uma espécie de um trauma, ela é transportada de um mundo para o outro, daquele mundo ali de água, né? Do útero para outro mundo. Ela não consegue. Sabe, irmãos? É a mesma coisa quando nós nascemos de novo. Prazer? Não. Nenhum. Não faz falta nenhuma. A prostituição não faz falta nenhuma, a bebedeira não faz falta nenhuma, os baseados, as drogas, não faz falta nenhuma aqui da vida que a gente levava lá fora. Não faz falta nenhuma. Mas eu quero dizer para você, se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé. Se coloca de pé, querido. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é perito em meio ao nada. Ele transforma todas as coisas. Assim como quando não existia nada, o Senhor criou os céus e a terra e fez tudo que neles há. Assim como quando a nossa vida era nada, nós comíamos naquilo que, puxa, era disputa até com os porcos. As pessoas que viviam a vida totalmente para a esquerda, do outro lado, até nisso nós sentíamos prazer. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor vem apagar, querido, da nossa mente, que o Senhor vem apagar, querido, do nosso coração, e que nós venhamos, querido, a deixar totalmente, amado, o nosso desejo, aquele desejo que ardia dentro de nós, querido, o desejo do velho homem, o desejo da velha vida, o desejo dos velhos prazeres, que o Senhor possa apagar, querido, tudo isso de nós, e que o nosso prazer, que o prazer do cristão, querido, não seja simplesmente viver uma vida em um mundo corrupto como esse que nós vivemos, mas que o prazer do cristão, que o meu prazer, que o teu prazer, querido, seja estar na presença do Senhor, seja meditar nas coisas do Senhor, seja aprender do Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração, seja, querido, desfrutar daquilo que o Senhor tem para a tua vida, não daquilo que você quer, mas daquilo que o Senhor tem para a tua vida, não desfrutar de uma vida humana, querido, mas desfrutar de uma vida espiritual ainda aqui na terra, desfrutar, querido, talvez do ministério que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, desfrutar, querido, de algo que o Senhor tem, querido, liberado para a tua vida, em nome de Jesus, querido, não deixe, querido, os teus sonhos, querido, irem lá para o chiqueiro, amado, de maneira nenhuma, querido, resgate, querido, aquilo que o Senhor tem te dado, em nome de Jesus,
Guarda o que tem, assim como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tire a tua porção, amado. Porque precioso é sim aquilo que Deus tem para cada um de nós, amado. Muito mais do que nessas ruas empoeiradas de Vila Helena, querido. Muito mais do que nesses asfaltos quebrados que a gente anda por aqui. A gente vai andar em ruas maravilhosas de ouro e pedras preciosas, onde muito mais do que esses muros pichados que nós enxergamos diante dos nossos olhos, onde nós vamos ver muros ali, querido, de jaspe, de todas as pedras preciosas, e nós vamos poder contemplar todas as coisas que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Tudo aquilo que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Não aquele salário defasado que talvez você olhe assim no final do mês e você fala: oh, Deus, não é só isso. Muito mais que isso, querido, o Senhor tem, querido, para dar para aquele que um dia trabalhou na obra dele, para aquele que um dia fez a tua vontade, para aquele que um dia, querido, esteve e permaneceu na tua presença. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, você não na condição de escravo, querido, mas na condição de filho que você é. Não perca a tua identidade, amado. Não deixe Satanás soprar no teu coração, porque o Senhor tem uma identidade para cada um de nós, amado. A identidade que o Senhor tem para cada um de nós, querido, é de filho. Em nome de Jesus, Deus amado, Pai poderoso, nós te damos graças, Deus, nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, quando nós olhamos, Deus, para a tua palavra, quando nós olhamos, Deus, para aquilo que o Senhor permitiu que foi escrito, Deus, nas Escrituras, oh Deus, para que chegasse até os nossos dias, Pai, oh Deus, nós olhamos, Deus, e nós percebemos, Deus, que a melhor coisa, Deus, é estar, Deus, na tua presença. A melhor coisa que existe, Deus, é levantar, Deus, as nossas mãos para o alto e te louvar, é levantar as nossas mãos para o alto e te adorar, é fazer, Deus, a tua vontade, Pai. Oh Deus, é glorificar o teu nome, Deus, é como num culto desses, Deus, poder orar, Deus, poder abençoar, Deus, as famílias que estão representadas aqui nessa noite. Deus, abençoa, Senhor, assim, Deus, como esse Pai, Deus, oh Deus, Ele não disciplinou o seu filho, Ele não condenou o seu filho, mas Ele disse: filho, vem filho, vem filho, vem filho, porque esse filho estava morto, ele reviveu. Então traz a sandália, traz o anel, traz a roupa. Assim, Pai, no nome de Jesus, assim, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é aquele que reveste as nossas vidas, Deus, na tua presença. O Senhor é aquele, Deus, que nos reveste de graça. O Senhor, Deus, é aquele que abre, Deus, a nossa visão, Deus, para a tua palavra. O Senhor, Deus, é aquele que dá-nos o entendimento, Deus, oh Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus, oh Deus, faz-nos perder, Deus, a referência, Pai, de escravos, Deus, e programa, Deus, as nossas vidas para andar, Deus, na condição de filho, na condição de herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque, Deus, o que nós queremos, Pai, não é o ouro e a prata dessa terra, Deus, mas o que nós queremos, o que nós desejamos, e nós não abrimos mão disso, Pai. Oh Deus, é o maná celestial, Pai. Oh Deus, é o banquete, Deus, espiritual. Oh Deus, aquilo que o Senhor tem, Deus, preparado para cada um de nós, para aquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que sustenta, Deus, o nosso espírito, aquilo que fortalece, Deus, as nossas vidas, a tua presença. Deus, abençoa cada família, Deus, representada aqui nessa noite, Deus. Abençoa os seus filhos, abençoa os seus lares, Deus, em nome de Jesus. Por mais que os teus filhos, Pai, possam estar olhando, Deus, para aqueles que estão na sua casa, para aqueles que não vieram e tenham dito assim: puxa vida, meu filho também foi, ou tal pessoa também foi, será que vai voltar para o Senhor? Será que vai estar diante do Senhor? Deus, mas nós continuamos olhando, sempre olhando, Deus, porque a nossa visão de maneira nenhuma, Deus, pode deixar o Senhor. Nossa visão de maneira nenhuma pode se desviar, Deus. Mas assim como diz o Salmo de número 121, nós sempre vamos estar com os nossos olhos elevados para os montes, porque nós sabemos que do alto nos virá o socorro, do alto vem a provisão, do alto vem a conversão. Nós sabemos, Deus, que aquilo que vai vir, Deus, o Senhor tem preparado, e o Senhor com certeza há de preparar, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai, toda a família, Pai, todo membro, Deus, de família, Pai, todo aquele que representa, Deus, família aqui nessa noite, Pai. Abençoa do mais novo, Deus, ao mais velho, abençoa do maior ao menor, até mesmo aqueles que não tiveram forças, Deus, para chegar aqui, Pai, no nome de Jesus, onde eles estão, Pai. Quebra, Senhor, todas as cadeias do inferno, Deus, que prendem, Deus, muitos dos seus filhos lá nas suas casas, Pai, que não conseguem nem chegar na igreja. Deus, eu te peço em nome de Jesus, assim como esse moço levantou e voltou para a casa do Pai, Deus, eu te peço em nome de Jesus, para que eles tenham forças, Deus, para estar na tua casa, para estar diante do Senhor. Oh Deus, assentado na tua mesa, Deus, podendo te louvar, Deus, podendo te adorar, podendo glorificar o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor.
Levanta tuas mãos ao alto. Te louvo a Deus, declarando que nós adoraremos ao Senhor independente
diante das circunstâncias. Mas às vezes o que falta, em momentos da nossa vida, é forças para louvar. Às vezes o que falta, querido, é a condição de nós abrirmos a nossa boca sequer e cantar um cântico de louvor ao Senhor. Porque às vezes a gente procura um cântico, cadê, sabe, no momento de tribulação? Você procura um cântico que você não encontra. Porque nós sabemos que em meio aos louvores o Senhor dá vitória sobre o tempo. Em meio aos louvores o Senhor abre portas, em meio aos louvores o Senhor liberta, querido. Em meio aos louvores, querido, correntes do inferno são quebradas, cadeias são abertas, em nome de Jesus. Nós precisamos encontrar, querido, um louvor dentro de nós para nos expressar ao Senhor, independente do lugar onde nós estejamos. Por mais que nós nos encontremos, querido, em lugares às vezes, mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor, que o Senhor vai direcionar, querido, as nossas vidas para a presença dEle. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, em todo tempo, independente das circunstâncias, Deus. Aleluia, Jesus, naquele momento, Deus. Nós queremos te louvar. Recebe, Deus, nosso louvor, faça comigo, querido. Dizer assim para você: pastor, eu não tenho razão para louvar o Senhor, eu não tenho motivos para louvar o Senhor. Deixa eu te dar um só motivo para louvar o Senhor em todo o tempo, seja na fartura, seja na abundância, seja na escassez. Deixa eu te dar um motivo só: a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus no Calvário. É o motivo, querido, para todos nós bendizermos, glorificarmos o nome do Senhor por toda a nossa vida e por toda a nossa eternidade. Porque Jesus é maravilhoso. O que Ele fez por cada um de nós, homem nenhum é capaz de fazer. E é por isso que nós damos graças a esse Deus. Porque Ele é maravilhoso, Ele tem feito a obra maravilhosa com seus filhos. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Jesus. Todo tempo, Senhor, nós queremos te amar. Todo tempo nós queremos te louvar. Em todo tempo, Senhor, nós queremos, Deus, engrandecer a Ti, quando nós somos o Senhor no nosso coração. Através das nossas vidas, diante do altar. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Fala assim: perdoa os meus pecados, me lava, me purifica, me justifica, me santifica pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, me renova a cada dia, porque eu quero ter forças a cada instante que eu me encontrar prostrado, poder levantar e ir ter contigo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais esse culto que o Senhor permitiu que nós realizássemos em nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada vida. Deus, obrigado, Senhor, pelos músicos. Obrigado, Deus, pelos cantores da Tua casa, pelos
diáconos. Obrigado, Deus, pelos irmãos, Pai, pelos obreiros. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, Deus, em todo tempo, Deus, em todo momento. Deus, eu quero que o Senhor coloque, Deus, sempre um cântico de louvor e adoração em nossos lábios, Pai, em nosso coração. Porque essa é a razão do nosso existir. Porque o dia, Deus, que nós deixarmos de te louvar, deixarmos de te adorar, Deus, nós não vamos servir para mais nada, Pai. Porque para isso nós nascemos. Para isso o Senhor nos fez, o Senhor nos formou. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, nossa semana, Pai, semana de trabalho, semana de afazeres. Abençoa, Pai. Guarda, Deus, as nossas vidas. Nos sustenta e nos fortalece, Deus. Porque se o Senhor não for conosco, Deus, com certeza nós teremos uma semana de derrota. Mas como o Senhor está dentro de nós, com certeza a nossa semana vai ser de mais que vencedor. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Deus abençoe poderosamente a tua vida. Em nome de Jesus. Graças. Esta história é muito importante. Desde o princípio, as pessoas lutam para encher o vazio em suas vidas. Um vazio que foi formado quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho sem Deus. A Bíblia diz que todos estamos separados de Deus. Separados de Deus por consequência das más decisões que tomamos. Isso se chama pecado. Todos temos pecados, mentidos, trapaceando, fazemos o que não é certo. Não podemos conhecer a Deus ou ir ao céu por causa das más decisões que tomamos. Há quem pense que se alguém fez mais o bem do que o mal, Deus o aceitará. Mas a Bíblia ensina que ninguém pode comprar a entrada ao céu. Deus é perfeito e o homem não pode alcançar seu nível de perfeição. Ainda que façamos o melhor que podemos fazer, nunca será suficiente. Mas trago boas notícias. Deus nos ama. Nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito à terra para ser a ponte entre Deus e o homem. Enquanto Jesus vivia na terra, ajudou muitas pessoas e fez vários milagres. Jesus foi capturado por soldados, maltratado, cravado numa cruz, para morrer e pagar os nossos pecados. Após sua morte, ele foi colocado na tumba e fecharam com uma grande pedra. Antes de morrer, Jesus disse que ressuscitaria dos mortos em 3 dias. Por isso, os soldados vigiavam sua tumba para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus. No 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus estava vivo. Muitas pessoas viram Jesus e ele compartilhou as boas novas com eles. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Sempre foi e sempre será. Jesus veio para mostrar o caminho a Deus. A Bíblia diz que a única maneira de chegar a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Jesus pagou os nossos pecados. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Hoje Deus oferece um presente grátis. Ninguém chegará ao céu pelas obras ou pela religião. Só há um caminho. Jesus é o caminho. É a resposta. Jesus é o presente gratuito que Deus nos deu. Para receber esse presente, reconheça que você precisa de Deus. Através da fé, você pode receber o perdão de Deus pelos pecados e a promessa de viver no céu. Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração e espere que o deixe entrar. A Bíblia diz que se você crer com todo o coração que Cristo Jesus é o único Salvador e se arrepender dos pecados, passará a eternidade no céu com Deus. Lembre-se da promessa que se encontra na Bíblia. Não há nada ou ninguém que pode separar os crentes em Cristo do seu grande amor.